Boas! Bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Nesta aula, vamos rever o conceito de refatorização de código e vamos aplicá-lo ao nosso padrão de desenho command, que está a ser aplicado nestes três comandos aqui. Add Video Command, Delete Video Command e List Videos Command. Esta é a nossa solução. Para relembrar, temos 4 projetos. O projeto principal, as nossas classes de domínio, os nossos readers de input, neste caso é só um reader, e os nossos comandos. Como é que funciona esta aplicação? Vamos pôr aqui um breakpoint e ver isto a ser executado. Vamos arrancar a aplicação. Ele instancia uma nova app. Dentro do método run, cria um novo input reader, chama o método readInput. Vamos ver a implementação desse método. Este método está dentro de um while true, ou seja, está sempre a executar aqui, até devolver o comando. Como é que ele funciona? Ele vai fazer um console.readline para receber o input. Depois tem aqui uma lista de comandos. Essa lista vai conter 3 comandos. Add Video Command, Delete Video Command, List Videos Command. E para cada um destes comandos, ele vai verificar se esse comando reconhece o input que lhe é fornecido pelo console.readline. Se o comando reconhecer o input, o comando é devolvido. Vamos ver isto em execução. Se eu escrever add video, o comando é reconhecido. Delete video, o comando é reconhecido. E list videos, o comando é reconhecido. Qualquer outro comando não é reconhecido. Este é o estado atual da nossa aplicação. Agora, porquê refatorização de código e porquê olhar para os nossos comandos? Acontece que a implementação dos nossos comandos neste momento tem um problema. O problema é o seguinte. Nós estamos a delegar a responsabilidade de reconhecimento de um comando para dentro dos comandos em si. Ou seja, são os comandos que são responsáveis por reconhecer se um dado input é do tipo de input que é reconhecido para este comando. Isto parece fazer sentido, esta funcionalidade estar implementada dentro de um comando. Mas onde é que isto deixa de fazer sentido? Se eu, por exemplo, adicionar um novo projeto à minha solução, por exemplo, uma aplicação web, digamos uma ASP.NET Web Application, e quiser implementar uma interface diferente para interagir com o meu videoclube, que não seja por consola, e quiser utilizar as implementações dos meus comandos, eu vou ter um problema, porque os meus comandos estão feitos para reconhecer input do tipo string, input que é provindo de uma consola. Ou seja, eles estão muito presos a uma aplicação de consola. E nós queremos relaxar essa relação para permitir a reutilização das nossas classes de comando noutros projetos. Assim aumentamos a capacidade de reutilização do nosso código. E para nós conseguirmos isso, vamos refatorizar o nosso código. Ou seja, no fundo, aquilo que nós temos que fazer é delegar a responsabilidade de reconhecimento de um dado comando para um sítio diferente. Neste momento, está dentro dos comandos em si. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos aqui este readInput. O readInput tem uma lista de comandos e depois, para cada um deles, vai chamar o método recognizeCommand. Agora, nós não queremos ter a implementação deste método dentro do comando. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Novamente, vamos criar classes e vamos pôr código dentro dessas classes. Que classes é que nós vamos criar? Vamos criar umas classes chamadas de parsers. Parsers, tipicamente, são classes que recebem informação ou dados num formato, parseiam essa informação e transformam essa informação num formato diferente. São parecidos com converters, com conversores. Vamos adicionar então um novo projeto à nossa solução. A nomenclatura é muito importante aqui, como sempre. Contoso.videoclube. Podemos lhe chamar até io.parsers. Aliás, para ficar melhor, command parsers.
Aliás, não é bem command parsers, que eles não vão parsear bem comandos. Eles vão parsear input e transformar em comandos. Por isso eu não sei se o nome mais adequado é command parsers ou input parsers. Mas para já vou pôr como input parsers. Ok? Vamos tirar aqui esta classe. E agora, para cada um destes comandos, eu devo ter um parser correspondente. Por isso eu vou adicionar aqui um add video command parser. E preciso também de um delete video command parser e de um list videos command parser. Vamos adicioná-los também. Delete video command parser. E do list videos command parser. Okay? O que nós fizemos? Para cada uma das classes que temos aqui, adicionamos uma classe correspondente. Vamos mudar a acessibilidade das nossas classes para se tornarem públicas. Okay. E agora, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos pegar nesta implementação, aqui, de Recognize Command, e passá-la para o parser correspondente. Agora, temos que levar aqui em consideração uma coisa. Esta classe addVideoCommand implementa a interface iCommand. E na interface iCommand, nós temos aqui a declaração de que deve haver um método chamado bool recognize command. Ou seja, qualquer classe que implemente esta interface deve implementar este método também. Tendo em conta que nós já não queremos implementar este método dentro do addVideoCommand, nós devemos remover este recognize command da interface iCommand, porque já não faz sentido estar nesta interface. Por isso, removemos esta interface. Aliás, vou fazer aqui um Ctrl Cut, porque eu vou precisar disto mais à frente. Vou já explicar aonde. Vamos aqui ao nosso projeto onde adicionamos os parsers e vamos criar uma interface muito parecida com esta para pôr lá o Recognize Command. Vamos lhe chamar iCommand parser. E vamos declarar aqui o bool recognize command. Okay. Aqui no addVideoCommand já não precisamos deste recognize command. Vamos passá-lo para o command parser. No delete video command, a mesma coisa. E no list videos command, a mesma coisa. Certo? Agora, se vocês repararem, a minha solução agora tem erros. Isto aqui não acontecia na minha versão anterior do Visual Studio. Esta é a nova versão do Visual Studio, é o Visual Studio 2013, que tem aqui um conjunto de plugins instalados que me permitem ter este tipo de erros. Isto dá bastante jeito para fazer, para obter rapidamente informação de alto nível sobre onde é que estão os erros na nossa aplicação. Ou seja, ele está-me a dar um erro neste fecheiro de código aqui, que pertence a este projeto. Por sua vez, a solução também tem um erro. Ou seja, esta solução neste momento não compila. Se eu tentar compilar a solução, ele vai-me dar um erro. Esse erro está neste método. O que é que aconteceu? Nós, neste for each, estamos a trabalhar ao nível da interface, ou seja, estamos a abstrair da implementação específica do addVideoCommand, deleteVideoCommand e listVideoCommand. Ou seja, estes comandos que estão aqui são do tipo iCommand, posso até declarar especificamente assim. Mas o iCommand já não tem o método recognizeCommand. Certo? Neste momento o iCommand só tem o método execute. Por isso, o que é que eu preciso de fazer aqui? Em vez de adicionar aqui os meus comandos,
eu devo adicionar aqui os meus command parsers, certo? Se eu vou chamar aqui o iCommand recognizer, ele diz-me que não conhece, por isso eu tenho que adicionar à minha não é console app, eu tenho que adicionar ao meu videoclube IO uma referência para este projeto. Ok. Porque é que não estás a reconhecer? iCommand parser, ups, não é recognizer, enganei-me. iCommand parser, ok, já reconhece, deve implementar a mesma interface, e agora aqui em vez de adicionar estes, eu quero adicionar os correspondentes parsers. Por isso aqui vai um parser, e aqui vai um parser, e aqui vai um parser. Agora, eu continuo a dar erros nestas linhas. Porquê? Porque os nossos parsers ainda não implementam a interface iCommand parser. Agora já implementam. Não se esqueçam que no iCommand parser nós dissemos que ele deve ter um recognize command. Todos têm. Por isso é só declarar a interface. E agora aqui, isto não é do tipo iCommand, é do tipo iCommand parser. Eu posso declarar assim, ou posso declarar apenas como um var command. E agora, ele aqui diz-me, ok, tu queres devolver um command, mas isto é do tipo command parser. E eu estou à espera de devolver um iCommand. Certo? Por isso falta-nos implementar a parte mais importante dos nossos command parsers, que é o método parse. O que é que o método parse faz? Devolve um iCommand. Não é deste tipo que eu quero devolver. Tenho que adicionar aqui uma referência para os meus comandos. Ok. O método chama-se parse. Recebe input. Neste caso vamos devolver logo assim um add video command. Okay? Aqui dentro vamos ter toda a lógica de construção de um comando. Para já não temos lógica nenhuma, temos apenas um add video command. Ou seja, nós temos de declarar no nosso iCommand parser o método parse, que devolve um iCommand, chama-se parse, string input, ok? E agora aqui nos métodos, temos de declará-los nas três classes. Este devolve delete video command. E este devolve list videos command. Ok. E agora aqui no input reader no final vamos só refatorizar isto ligeiramente. Já não são bem comandos, são command parsers. Por isso vamos mudar o nome de commands para command parsers. E aqui já não é um comando, é um command parser. E aqui vamos, em vez que, agora já faz sentido, não faz sentido de eu devolver um command parser como resultado do read input, tendo em conta que eu estou à espera de devolver um iCommand. Mas eu agora, como eu estou a trabalhar ao nível das interfaces iCommand parser, eu posso chamar o método parse que eu acabei de declarar e passo-lhe o input. Ok? Agora a minha aplicação deve compilar. Vamos experimentá-la novamente.
add video, reconhecido, delete video e list videos. Espetáculo. Ou seja, a aplicação continua a funcionar e nós adicionamos aqui uma camada, uma nova camada à nossa aplicação, que são estes parsers, que no fundo decidem se o input que recebem corresponde ou não a um input para o comando que eles parseiam e depois também podem parsear o comando se assim for necessário. Para dar um exemplo, vamos só aqui aos nossos comandos, ao add video command. Digamos que o nosso add video command também precisa de o nome do vídeo. Por isso vamos adicionar aqui uma property, string video name. Okay. E agora aqui no nosso add video command parser, ele reconhece o comando, se o comando for do tipo add video, e depois a seguir também se tiver o nome de um vídeo a seguir. Por isso temos que fazer aqui uma validação mais completa. Isso faz-se desta maneira. Precisamos de um array do tipo string, chamado input data, que vai ser igual ao input.split. Isto agora é aqui a regra de implementação disto. Escreve-se assim. Não interessa agora perceber exatamente porquê. Já explico o que é que eu estou a fazer. Ok. O que é que ele está a fazer? Ele vai pegar neste input e vai dividi-lo pelos sítios onde existe um caractere que é do tipo espaço, e depois isso vai resultar num array de strings, e ele vai remover desse array todos os pedaços que forem strings vazias. Ok? Já vamos ver isto em funcionamento a seguir. E o que é que eu valido aqui? Se o input data.length for igual a 2 e o input.startWith addVideo, então temos um comando. Ou seja, o comprimento deste array aqui de strings tem que ser igual a 2, ou seja, tem que ter 2 elementos, e o primeiro tem que ser igual a addVideo. Aqui no parse, eu posso ter exatamente a mesma implementação, certo? Só que aqui, primeiro crio o command, e depois aqui no command digo que o video name é igual a input data. Agora, atenção que eu aqui já estou a assumir que antes de fazer o parse houve uma chamada ao método recognizeCommand. Porque eu estou a ir ao primeiro elemento do input data sem verificar se realmente o input, ao ser feito o split, vai resultar numa input data com 2 elementos. Ou seja, não estou a fazer a validação que está a ser feita aqui em cima. Provavelmente deveria fazer aqui em baixo. Mas não nos vamos preocupar com isso agora. Vamos ver isto só a funcionar. Este aqui é o nosso input reader. Vamos pôr aqui um breakpoint. Isto depois vamos entrar. Aliás, onde é que ele tem o recognizeCommand? Tem aqui. Vamos executar o nosso código. Se eu agora fizer add video film, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro do primeiro command parser, que é do tipo add video command parser, porque ele foi o primeiro que foi adicionado na lista. E ele agora vai aplicar aqui esta linha de código estranha. E daí vai resultar um input data com 2 elementos, addVideo e film1. No fundo, esta linha de código aqui serve para converter o nosso input deste formato para um mais simples de utilizar, que é um array de 2 strings. E ele vai verificar se o comprimento deste array é de 2 elementos,
que é de 2 elementos, tanto que até está aqui a dizer, e se o primeiro começa com addVideo. Aliás, aqui o mais correto nem era verificar se começa com addVideo, era se verificar se o input data, se o primeiro elemento do input data era igual a addVideo. Mas isto também funciona, ele devolve true, certo? O que é que ele faz a seguir? Vai retornar a chamada ao método parse. Vamos entrar dentro dessa chamada. Novamente ele vai fazer exatamente a mesma coisa, cria um novo addVideo e depois vai buscar o primeiro elemento do nosso addVideo, que é o film1, e vai atribuí-lo ao video name. Ups, aqui não devia estar a retornar um new add command, devia estar a retornar um command. Isto é um bug no nosso código. Vamos só corrigir isto. Return new command. Okay. E aqui vamos só corrigir isto também. Isto provavelmente aquilo que nós queremos é input data 0 igual a addVideo. E depois, só para finalizar, dentro do nosso command, nós temos aqui este genérico addVideo command recognized. Vamos pôr aqui um 2 pontos e vamos pôr aqui o nome do vídeo. Isso faz-se desta maneira. Estou a utilizar aqui outra das funcionalidades da framework de .NET, que se chama, neste caso, é o string.format, em que eu passo-lhe uma string e depois utilizo estas chavetas aqui para dizer que eu aqui, dentro deste pedaço aqui, vou inserir aqui um valor e eu passo aqui como parâmetro video name. Okay. No fundo, o que ele vai fazer é, em runtime, ele vai pegar no valor que está dentro da variável video name e vai pô-lo, vai substituí-lo por isto. Isto tem que ter exatamente este formato. Se isto for assim, ele não reconhece. Ele só reconhece se for assim. A razão disto ter o 0 aqui é porque ele corresponde ao primeiro parâmetro que vem a seguir. Se eu puser outro parâmetro, uma variável qualquer, outra variável, eu podia depois pô-la aqui, por exemplo. Ou podia pô-la até no início, não interessa. E ele simplesmente ia substituir o valor da outra variável e ia pô-lo aqui. Ok? Vamos então deixar isto assim. Vamos executar o nosso programa. Add video 1. Vamos tirar os breakpoints. Add video command recognize video 1. Add video 2. Add video 3. Pronto. Ou seja, isto foi um exemplo rápido. Várias coisas. Rápido quer dizer, já vamos em 20 e tal minutos de vídeo. Mas o que é que nós fizemos? Nós refatorizamos o nosso código para remover a responsabilidade de reconhecer um comando de dentro dos comandos em si. Agora nós podemos reutilizar os nossos comandos em projetos que não sejam projetos do tipo consola. Depois, dentro dos nossos parsers, nós adicionamos mais funcionalidade para converter estes inputs naquilo que é realmente importante para construir um comando. Neste caso, adicionamos uma nova propriedade ao comando que é o video name. E depois fomos preencher essa propriedade com o nosso parser. Neste caso, com o input data, a variável 1. E agora, dentro deste parse, nós podemos adicionar toda a funcionalidade que nós quisermos para converter o nosso input nos parâmetros necessários para construir um comando do tipo addVideo. Vamos ver isso mais à frente, como é que isto se faz e como é que continuamos a enriquecer a nossa aplicação. Estas fases de refatorização de código são muito importantes e eu provavelmente terei que fazê-las mais à frente, várias vezes. E nunca devemos descurar de fazer isto. Ou seja, sempre que vocês estão a desenvolver uma aplicação e chegarem à conclusão que conseguem implementar essa aplicação, o vosso código, de uma forma melhor, no fundo,
consiste em refatorizar o vosso código para chegar a essa melhor forma, vocês devem fazer isso. Devem alterar o vosso código, devem pôr o código onde faz mais sentido pô-lo, para tornar o vosso código melhor. Às vezes, as soluções que vocês pensam que são as melhores podem se traduzir numa solução pior, mas aí vocês podem sempre voltar atrás naquilo que fizeram. Agora, é importante terem esta ideia sempre em mente, que o código não é estático, ele tende a mudar bastante e aquilo que vocês já consideram que já está suficientemente bom, provavelmente pode ser melhorado mais à frente. E devem ter esse espírito de melhoramento sempre em mente, para conseguirem evoluir as vossas capacidades de programação e o vosso projeto em si. Espero que estejam a gostar e até já.